Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo, seja lá onde você estiver, independente da hora, do lugar. Aqui tá falando Bárbara Piazza, eu sou psicóloga, escritora e artista independente. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, sobre psicologia histórico-cultural e arte. E já deixar aqui meus agradecimentos à Thaís Pombo, que graças a ela foi possível essa apresentação. Ela me convidou para dar uma aula sobre isso. A Thaís foi minha colega de faculdade e ela é professora hoje da Faculdade Anchieta aqui em Curitiba, que é a cidade onde eu resido atualmente. E também agradecer e muito a Andrea Porto, que também sem ela, acredito não, tenho certeza que essa apresentação não seria possível, porque essa apresentação foi produzida em meio a um contexto onde eu estava fazendo parte de um grupo de estudos coordenado pela Andrea sobre psicologia histórico-cultural e arte. Andrea foi minha veterana, também é psicóloga e, além disso, atriz. Mas vamos deixar as rasgações de seda de lado e vamos falar sobre o que de fato interessa, que é a psicologia histórico-cultural e como, para pensar a psicologia histórico-cultural, entender o que ela é, o que ela representa para nós psicólogos, é extremamente importante que a gente entenda o contexto de formação da psicologia enquanto ciência e profissão. Então, assim, o surgimento da psicologia veio na segunda metade do século XIX, lá na Alemanha, na Universidade de Leipzig. Ela surgiu como uma disciplina específica e quem coordenava o laboratório de psicologia experimental era Wilhelm Wundt, que era um médico e filósofo, e ele montou esse laboratório em 1879. O espaço ele atraiu estudantes do mundo inteiro e então passou a ser considerado como o primeiro centro de formação de psicólogos. Então é aí que nasce a psicologia, na Alemanha do século XIX. Viradinha para o século XX, quase. Bom, no final do século XIX, a psicologia ela foi se constituindo como uma ciência experimental e uma ciência do comportamento, pelo próprio caráter deste laboratório, de como eram conduzidos os estudos, né? A gente tem que lembrar também que para se constituir como ciência e ser levado a sério na academia científica, nas universidades, as áreas do conhecimento, distintas áreas do conhecimento, precisavam atender a alguns critérios bem mais restritivos do que os critérios atuais, né? Mesmo assim, para o Wundt, havia fenômenos da humanidade e processos mentais que eram complexos demais para serem contemplados por apenas análises laboratoriais. Existem coisas que não podem ser medidas, mensuradas tão facilmente, né? Tem umas que não conseguem, simplesmente não tem como. A gente precisa ter um outro aporte de leitura para conseguir fazer contato com essas coisas, né? Que também interessam a nós psicólogos, por exemplo, os sonhos, né? Enfim, o Wundt entendia que a psicologia era uma área do conhecimento que pertencia em partes às ciências da natureza e em partes às ciências sociais. Ou seja, ela deveria, sim, conversar com a química, a biologia, a física, mas também com a antropologia, com a filosofia, com os estudos das religiões, né? Então, assim, a psicologia seria, né, esse encontro, essa intersecção entre as Naturwissenschaften, ciências da natureza, e Geisteswissenschaften, ciências sociais, ciências humanas. No entanto, a tarefa da psicologia seria concomitantemente atender a três ambições, né? Atender a três encaminhamentos de estudo, vamos dizer assim. Três campos que interessam, né? Estudos, sejam empíricos, sejam puramente teóricos, que
seria a psicologia experimental, a metafísica científica e, minha carinha aqui tapando a palavra, a psicologia social. Em 1862, o Wundt colocou essas três frentes como tarefas para serem desenvolvidas na sua vida e na vida da psicologia, né? Então, vamos pegar aqui umas palavrinhas para reflexão do próprio Wundt. É verdade que se tem tentado frequentemente investigar as funções complexas do pensamento na base da mera introspecção. No entanto, essas tentativas foram sempre frustradas. A consciência individual é completamente capaz de nos fornecer uma história do pensamento humano, pois está condicionada por uma história anterior sobre a qual não nos pode dar nenhum conhecimento sobre si mesma. Veja essa última parte que interessante, né? A consciência individual, ela é completamente capaz de fornecer uma história sobre o pensamento humano, ou seja, algo que é compartilhado coletivamente. E ela está condicionada, essa consciência individual, ela está condicionada por uma história anterior a ela, sobre a qual não nos pode dar nenhum conhecimento sobre si mesma. Por quê? Porque não chegou no nível da consciência, não é do conhecimento dela. Se não está na zona da consciência, é uma coisa que é inconsciente. Então, Wundt, em 1916, escreve isso. É muito pano para manga, né? Você pensa no Freud, o inconsciente individual, o Jung com o inconsciente coletivo e tantas outras áreas da psicologia, tantas outras abordagens e tantos outros teóricos que vieram depois. E esse cara já estava falando sobre isso bem lá no começo, né? Então, como a história da psicologia passou por uma cisão, porque esse pensamento dele, mais complexo, mais integral, mais contextualizado, mais amplo, sistêmico, por muitos anos não foi o pensamento que foi popularizado para que a psicologia se fortalecesse no mundo inteiro. A Volcker Psychology, que seria a psicologia dos povos, do Wundt, refere-se àqueles produtos mentais que são criados por uma comunidade humana e são, por conseguinte, inexplicáveis em termos meramente de consciência individual, pois eles pressupõem uma ação recíproca de muitos. Então, novamente, né, como a questão da cultura, do meio que a gente está inserido, do tempo histórico e de todas as condições geográficas, políticas, econômicas, sociais, estão vinculadas com a formação da nossa consciência, né? Mas o que aconteceu, né? O cientificismo do indivíduo predominou por muito tempo, porque a Volcker Psychology foi uma obra que se desenvolveu e se dividiu em 10 volumes, né? Mas foi negado por boa parte da comunidade científica que sucedeu o Wundt. Os métodos comparativos da história, da antropologia e da filosofia foram preteridos em relação ao método observacional da física, da química e da biologia. Isso também por uma questão de adiamento na tradução. Talvez não, né? Não foi tão interessante de traduzir na época em que foi escrito e publicado, demorou-se muito para traduzir, e justamente esse adiamento na tradução fez com que suas ideias não chegassem a outras partes do mundo tão cedo. E assim, a considerada primeira força de desenvolvimento da psicologia no mundo foi o behaviorismo, o comportamentalismo, que está vinculado à psicologia experimental do laboratório de Leipzig. Em paralelo a isso, aconteceu um problema similar na Rússia, com Lev Vygotsky. Que o Vygotsky é considerado o principal contribuinte para o desenvolvimento da psicologia histórico-cultural. O Vygotsky, para quem não sabe, ele sofreu censuras e retaliações no período stalinista. Ele
teve que esconder que ele tinha formação em psicanálise, porque Stalin entendia que a psicanálise era uma teoria a serviço da burguesia, e por isso ele precisava esconder essa formação. Os livros dele, que ele publicou, demoraram para ser conhecidos dentro do próprio país, quem dirá para serem traduzidos e compartilhados com o resto do mundo. Ele precisou se exilar, sair do seu país, né? Então, é curioso, né, como o pessoal que às vezes abraça um pensamento de esquerda, as esquerdas mais radicais, marxistas, leninistas, às vezes sofrem dessa contradição, não sei se por falta de informação ou por teimosia, né, de gostar muito de Vygotsky, mas ao mesmo tempo não conseguir reconhecer as atitudes inescrupulosas de Stalin, de Joseph Stalin. Mas tudo bem, o dia de hoje não é pra gente discutir isso. Então, gente, a psicologia social, por conta do que aconteceu com o Wundt e com o Vygotsky, ela foi desenvolvendo pouca força de expressão no mundo, né? Para ela conseguir isso, demoraram muitos e muitos e muitos anos. E aí a psicologia passava a ser interpretada como uma ciência, uma profissão voltadas para a questão do indivíduo, voltadas para a mente, então algo que está dentro de você, né? A realidade é o cérebro, né? A gente só consegue decodificar a realidade porque a gente tem um cérebro, né? Então, uma coisa muito internalista, né? Quando a gente fala de comportamento, a gente também está pensando na mecânica de um corpo, né? Pelo menos isso no imaginário popular, mais mais aceito, mais manifesto, o senso comum, assim, né, do psicólogo, como aquele que vai abrir um consultório e receber uma pessoa, para conversar com essa uma pessoa sobre os problemas individuais e particulares dessa uma pessoa, né? Então, esse imaginário que existe em muitos de nós, até nós que procuramos a psicologia e muitas vezes nos formamos e atuamos ainda calcados nesse imaginário, né? Tem uma razão do porquê a gente imagina isso. E aí a segunda força da psicologia foi a psicanálise, né? As contribuições do Freud, elas foram extremamente importantes para dar continuidade aos anseios do Wundt em relação a um estudo mais aprofundado sobre linguagem, religião, costumes e mitos. E o Jung, em específico, deu uma continuidade incrível sobre principalmente religiões e mitos, né? As teorias sobre inconsciente coletivo, arquétipos e tantas outras coisas que realmente Freud não chegou tão longe quanto ele. Mas isso também não é um estímulo à competição entre esses dois teóricos, né? Jung foi Jung porque ele se associou ao Freud e porque ele teve esse contato com o seu, não sei se mestre, mas vamos lá, né? Falando do Freud em específico, além dele dar uma continuidade à proposição de desenvolver uma metafísica científica, ele também contribuiu para se pensar uma psicologia social. Então, os 3 textos mais sociais do Freud são Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização e O Futuro de uma Ilusão. E ali a gente já consegue ver alguns elementos da própria psicanálise demandando um pensamento mais social, demandando que se pensasse uma psicologia social. O Jung se encaminha bastante para essas questões mais mitológicas e até mesmo místicas, né? E o Reich, os dois sucessores do Freud, né? O Jung era o príncipe da psicanálise que abriu mão de seu trono, que teve uma discussão, uma divergência com Freud e foi fazer a psicologia analítica. E o Reich queria permanecer na sociedade do Freud, mas expulsaram ele. E o Reich morreu na cadeia. É uma história de vida bem interessante, bem complicada. Mas o Reich fala muito, né, sobre questões do fascismo, materialismo histórico dialético e psicanálise, e enfim, vai trazendo mais contribuições sobre política, e política voltada para os corpos também, né? O
Que viagem, minha gente. E a gente ainda tá no slide 10. Essa apresentação vai ser longa. Tá, quem que era Vygotsky? Quem que era esse cara, né? O Lev Seminovich Vygotsky. Ele era filho de uma família judia, assim como Freud. E ele se matriculou em medicina aos 18 anos, só que ele optou por trocar para o curso de Direito na Universidade de Moscou. E aí, paralelamente ao curso de Direito, ele estudou Literatura e História da Arte na Universidade Popular de Chanievsky. Em 1917, no ano da Revolução Russa, ele se graduou em Direito e apresentou um trabalho intitulado Psicologia da Arte, que só foi publicado na Rússia em 1965, ou seja, um trabalho que foi apresentado pela primeira vez em 1917 e só vem a conhecimento público dentro do seu próprio país em 1965, a gente fica se perguntando por que tanta demora, né? Tem algumas informações aí, vamos com calma, vamos chegar lá. Em 1918, o Vygotsky, já bacharel em Direito, ele retornou para Gomel, que era a cidade onde ele antes lecionava, e lá ele foi ministrando, né, um curso de Psicologia no Instituto de Treinamento de Professores. E lá ele implantou o laboratório dele. Então, assim, ele tem muitas contribuições para o campo da pedagogia, porque ele lecionava, né? Ele contribuiu com políticas públicas voltadas para a educação, inclusão social, com pessoas que tinham deficiência, enfim, e ele também contribuiu muito para se pensar o campo das artes, né? O quanto as artes são instrumentos de mediação cultural que nos auxiliam a desenvolver nossas funções psicológicas superiores. Mas eu já estou antecipando os próximos slides, vamos voltar para este aqui. Como eu tinha dito, né, a formação de psicanálise dele foi omitida por conta das perseguições de Stalin, que considerava as teorias de Sigmund Freud uma ideologia burguesa. O Vygotsky, eu acho que ele chegou a traduzir um livro do Freud e escreveu o prefácio, ou ele só escreveu o prefácio, agora eu não estou lembrada. Mas até isso, assim, virou motivo de retaliação para o querido Vygotsky. Ainda em 1918, ele fundou uma editora e publicou uma revista literária. Então, apesar da sua formação em direito, o Vygotsky se destacou em sua época por suas críticas literárias e por suas análises do significado histórico e psicológico das obras de arte. Então, trabalhos que posteriormente foram incorporados no livro Psicologia da Arte. Então, tem aí mais um motivo pelo qual atrasou um pouquinho a obra. Mas veja, esses escritos entre 1924 e 1926 fazem parte da tese de doutorado que ele apresentou em 1925. Se a gente pegar 1926 até 1965, são mais de 40 anos, né? O que estava acontecendo nesse país para que o próprio intelectual, o intelectual local, demorasse a ser conhecido? A gente fica aí com a pergunta na cabeça, né? Sobre política e acesso à informação. Mas vamos continuar. Gente, eu errei a pronúncia do nome dele, era isso que eu tava vendo agora. É Semyonovich. Lev Semyonovich Vygotsky. O interesse dele pela psicologia levou ele a uma leitura crítica de toda a produção teórica de sua época. Então, as teorias da Gestalt, da psicanálise, do behaviorismo, além das ideias iniciais do epistemólogo, biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget. Gente, o Jean Piaget ele é uma figura bem interessante, né? O primeiro artigo que ele publicou na vida foi um relato, né? Um relato de observação sobre pardais albinos. Ele publicou isso com 11 anos de idade. E quando ele tinha 14, 15 anos, por aí, ele foi convidado a fazer parte de um grupo, uma associação de amigos da natureza, uma coisa assim. Na verdade, era um grupo que produzia conhecimento científico de alguma maneira. E aí ele já começou a publicar artigos em revistas especializadas com 14, 15 anos.
Não é pouca bosta esse homem, né? Mas assim, deixa eu indicar um livro para vocês. Esse aqui é o significado histórico da crise na psicologia. O significado histórico da crise da psicologia, uma investigação metodológica. Foi publicado em 1927 pelo Vygotsky. Eu recomendo muito essa leitura, porque aqui ele vai traçar e vai esmiuçar e vai dissecar todas as críticas que ele gostaria de tecer às diferentes abordagens da psicologia, né? Tanto a Gestalt quanto a psicanálise, o behaviorismo, e enfim, vai fazer várias proposições aqui. Então, é uma crítica epistemológica. Uma das críticas que ele faz é justamente o fato de que as disciplinas da psicologia tornavam-se ideologia, ou seja, tornava-se ideologia porque a teoria superava a experiência prática e histórica da vida daquelas pessoas, daquela comunidade, daquele sujeito, né? Então elas vão se divorciando dos fatos, vão revelando uma tendência histórica. Isso está presente aqui. Então, assim, ele foi muito influenciado pelo marxismo-leninismo, né? Pela obra de Marx e Engels. E a partir dessas proposições teóricas do materialismo histórico, o Vygotsky ele propõe a reorganização da psicologia através dessa ótica, né? E aí ele, de alguma maneira, ele antevê essa tendência de unificação das ciências humanas e ele denomina isso de psicologia histórico-cultural. Então, o campo das artes, o campo da filosofia, o campo da pedagogia são ciências humanas que poderiam estar e se ver unificadas, né? A história, a sociologia, a ciência política, unificadas na psicologia histórico-cultural. Então, esse era um projeto bem ambicioso dele e para o qual ele se dedicou bastante. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do instrumento e do signo como instrumento de consciência, né? O ponto central do método materialista histórico-dialético é que todos os fenômenos devem ser estudados como processos em movimento e mudança. Ou seja, se nós estudamos sistemas que estão abertos, em constante transformação. Se nós estudamos estruturas, são estruturas que não são estáticas, elas estão sujeitas a sofrerem algum tipo de alteração, né? E a tarefa do pesquisador é reconstituir a origem e o curso do desenvolvimento do comportamento e da consciência. Ou seja, todo fenômeno tem sua história. E essa história é categorizada por mudanças qualitativas e quantitativas. Então, mais do que a gente dizer que Joãozinho, Mariazinha tem déficit cognitivo, a gente tem que entender como está sendo produzido este desenvolvimento cognitivo, né? Como essa cognição se desenvolve, dentro de que contexto e em comparação a que ou a quem a gente está fazendo esse sujeito com esse desenvolvimento cognitivo, né? Por que será que essa criança, ao lado de todas essas outras que parecem estar caminhando para o mesmo lugar, essa criança não caminha para o mesmo lugar? A gente tem que começar a se questionar também como as teorias sobre as inteligências foram produzidas e perpetuadas por muitos anos, né? O tema que se distingue nos escritos de Vygotsky é a ênfase nas qualidades únicas da espécie humana, suas transformações e sua realização ativa nos diferentes contextos culturais e históricos. Nessa vertente, Vygotsky irá retomar de forma criativa as concepções de Engels sobre o trabalho humano e o uso de instrumentos. O instrumento simboliza especificamente a atividade humana, a transformação da natureza pelo homem que, ao fazê-lo, transforma a si mesmo. Então, se eu tenho uma árvore perto de mim e eu tomo consciência dessa árvore, é uma coisa. Mas outra coisa é eu pensar, nossa, tem essa árvore
tem eu, tem as minhas mãos, eu quero tocar essa árvore, eu quero quebrar essa árvore, eu quero transformar essa árvore em outra coisa, quem sabe em uma casa. E eu não transformo só a árvore, eu transformo a mim mesma, porque eu tô agindo de uma forma criativa, criadora, revolucionária, transformadora, mas mais do que isso, eu altero a imagem que eu tenho de mim, eu altero a expectativa que eu tenho sobre mim, eu altero a minha consciência, consciência que eu tenho do meu poder, do meu potencial transformador. Mas falando de signo como instrumento de consciência, veja, aqui no manuscrito de 1929 do Vygotsky, tem um esqueminha bem interessante, gente. É um esquema triádico, né? Aqui seria sujeito, objeto, mediada essa relação por um instrumento. Então, entre eu e a árvore, entre eu, sujeito, e a árvore objeto, poderia ter, quem sabe, a minha mão, quem sabe o meu gesto de bater ou de quebrar. Tem o segundo esquema aqui, que é o esquema de sinal. Então, entre o sujeito 1 e o sujeito 2 existe um sinal. Se eu faço shh, o que será que eu tô querendo dizer? Se eu faço shh e dedinho assim na boca, shh, você entende o que eu tô querendo dizer, não entende? Eu também entendo. E não é só no Brasil que a gente entende isso, né? São sinais que são super úteis para que a gente estabeleça uma comunicação, uma relação a longo prazo, né? E uma organização social. E aqui, autoestimulação, o terceiro esquema. S1, sujeito, sinal e cérebro. Então, ouvir uma música não se resume pura e simplesmente às ondas sonoras que, de alguma maneira, movem as moléculas no ar, penetram os meus ouvidos e, de alguma maneira, proporcionam determinadas sinapses neuronais. Mais do que isso, né? Essa música, às vezes, me faz pensar na cor amarelo, me faz querer dançar devagar. E se eu coloco aquela outra música, eu começo a pensar no preto, no cinza, no fato de que eu quero andar rápido e andar em linha reta e olhando só para um ponto sem mudar muito a minha direção. Então, essas coisas mais complexas, mais subjetivas, que são funções psicológicas superiores, né? Nossa imaginação, nossa capacidade de planejar, de criar, elas são possibilitadas porque a gente media a nossa relação com a realidade através de signos, e os signos entendidos como instrumentos da consciência. Então, falar de sonho, de sono, de sonho, não é só ondas de atividade cerebral, tem algo muito maior do que isso, né? Aquele sonho com aquela simbologia, com aquelas cores, aquelas pessoas, aquelas falas, aquelas emoções, o que aquilo diz para mim, o que aquilo diz sobre mim, e como que eu me relaciono com os conteúdos dos meus sonhos. Por exemplo, né? Mas enfim, o Vygotsky ele vai estender esse conceito de mediação na interação homem-ambiente, ser humano-ambiente externo, pelo uso de instrumentos ao uso de signos. Os sistemas de signos, linguagem, escrita, sistema numérico, etc., assim como o sistema de instrumentos, são criados pela sociedade ao longo do curso da história humana e mudam a forma social e o nível de desenvolvimento cultural. Opa, tem um errinho ali de grafia. Perdão. Para ele, ambos são instrumentos que o homem, que o ser humano, emprega para modificar a situação a que responde. São um meio de intervenção na realidade. Vamos entender aqui signo, gente, como toda e qualquer coisa que vem para representar outra. Então, é uma forma de eu poder acessar o mundo sem me relacionar diretamente com ele. É como se o mundo, por si só, fosse um canal direto e o signo fosse um canal indireto que me possibilitaria me relacionar com o mundo de maneira mais subjetiva e mais complexa. Vamos citar um exemplo aqui. Essa é minha mão, certo? Essa é a minha mão em carne, em presença. É ela por ela. É a coisa em si. Mas se eu falo mão e já estou explicando para vocês, eu já estou evocando
uma palavra, né, para fazer referência a essa parte do meu corpo. Podia estar falando olho, né? Então eu tô evocando, fazendo referência a outra parte. Então eu tô guiando a tua visão para outro lugar. E eu posso falar da minha mão sem estar olhando para ela. Eu posso falar da chuva sem estar chovendo. E isso possibilita que a gente mova a realidade para inúmeros lugares possíveis, né? Para que a gente transforme a realidade em outra. O uso da linguagem, ele vai se constituir na condição mais importante do desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores, da criança, do sujeito, enfim, não importa a idade, mas a gente diz criança porque são os anos iniciais da nossa vida e anos extremamente importantes para o nosso desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, linguístico e etc. O conteúdo da experiência histórica do ser humano, do homem, ser humano, embora esteja consolidado nas criações materiais, encontra-se também generalizado e reflete-se nas formas verbais de comunicação entre os homens sobre esses conteúdos. A interiorização dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados se dá, portanto, principalmente por meio da linguagem, possibilitando assim que a natureza social das pessoas torne-se igualmente sua natureza psicológica. Então, o que diz essa passagem, né? Primeiramente, esses valores que são compartilhados em sociedade, tudo aquilo que a gente vive socialmente é justamente aquilo que vai nos revestir, né? Como corpo, como ser, como sujeito, para que a gente se desenvolva individualmente. Tudo o que está em nós, tudo que é nosso, já foi algo partilhado com outros. Todas as nossas ideias, todas as nossas falas egocêntricas, é um termo que o Vygotsky usa. Para que eu possa desenvolver minha fala egocêntrica, eu tenho que antes haver, repetido as falas dos outros, falado através dos outros, a partir dos outros, com os outros e para os outros. Eu nasço com um aparelho vocal super fértil, mas sem ideia nenhuma, assim, eu não vou chegar e falar, mãe, eu quero leite, né? Até chegar neste momento, mãe, eu quero leite, é um trabalho, né? Tem que ter uma outra pessoa ali, mãe, fala com a mãe. Quer leite? Leite. E aí, enfim, ou então apontar para algum lugar e ficar falando isso, tal coisa, copo, água. Meu Deus, 32 minutos de apresentação, socorro. Ai. Então, gente, estamos no 20º slide. Senta que lá vem história. De acordo com Vygotsky, no desenvolvimento cultural da criança, toda a função ela aparece 2 vezes, é o que eu estava falando antes, né? Primeiro em nível social e mais tarde em nível individual. Então a gente vivencia no meio externo, a gente imita, mimetiza, internaliza para poder se apropriar. Para poder se apropriar de forma que eu manipulo, gero novas associações e com aquele repertório eu me sobressaia e produza algo diferente, produza algo novo, né? E esse processo de internalização, quer dizer, de transformação de um processo interpessoal em um processo intrapessoal, implica, com certeza, a utilização de signos. Isso supõe uma evolução complexa em que ocorre uma série de transformações qualitativas na consciência da criança. Dessa forma, estudar a constituição da consciência na infância não se resume em analisar o mundo interno em si mesmo, mas sim em resgatar o reflexo do mundo externo no mundo interno, ou seja, a interação da criança com a realidade. Acredito que eu tenha falado, sobre de se divorciar dos fatos da realidade histórica para abraçar uma teoria acima de tudo, acima do bem e do mal. E aí você tem uma escuta e uma relação enviesada com as pessoas, porque você está esperando
que ela te traga elementos e dados o suficiente para que você possa encaixotar naquela sua estante pré-concebida e assim você, enfim, se sente um excelente pesquisador e cientista e produtor de conhecimento quando você está, de alguma maneira, reduzindo a existência daquela pessoa a um discurso que você tomou como verdade a priori, né? A priori, antes de conhecer ela e qualquer outra pessoa que pudesse vir até você. Então, isso é bem complicado e é uma coisa que precisa ser debatida constantemente dentro e fora da atuação da psicologia, né? E profissões associadas aí. Então, assim, falando em termos mais sintéticos, né? Um conceito que é bastante conhecido, que é bastante querido pelas pessoas, bastante popular, as pessoas gostam e entendem, né? Entendem, vamos dizer assim. Acho que as pessoas assimilam essa concepção do Vygotsky de forma que, independente da abordagem de trabalho, independente se é psicólogo ou não, né? Se é pedagogo ou não, a gente vê que isso se confirma na realidade, né? Para que eu saia do meu nível de desenvolvimento real, atinja o meu nível de desenvolvimento potencial, o meu nível de desenvolvimento possível e faça com que o meu nível de desenvolvimento potencial seja o meu novo nível de desenvolvimento real, e aí eu possa ter novas ambições, novas potencialidades a serem conquistadas, né? E ir cada vez mais evoluindo, agregando conhecimentos, habilidades e etc. Para que isso ocorra, é muito importante que a gente se veja dentro de um espaço em relação com outras pessoas, outros objetos, outras situações que nos proporcionem esse momento de apropriação de conhecimentos novos, de experimentação, de diálogo. E aí, esse espaço é dado o nome de zona de desenvolvimento proximal. Então, tudo aquilo que você pode aprender com alguém te estimulando, né? Aprender uma língua, olha, pode até ser que uma criança fique observando os adultos e desenvolve isso sozinha, mas só o fato de ela estar observando os adultos, ela já não desenvolve sozinha. Entendeu o que eu quero dizer? É muito mais fácil, é muito mais possível, muito mais factível que uma pessoa aprenda alguma coisa quando ela tem recursos, quando ela tem espaço, quando ela tem tempo, quando ela tem pessoas, coisas que estimulem ela a desenvolver esse conhecimento. Então, para tudo nessa vida. Cozinhar, lavar roupa, falar uma língua, falar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta língua, fotografar, fazer cálculo, prestar primeiros socorros a alguém, enfim, são possibilidades inúmeras. Pegar aqui uma citaçãozinha de Vygotsky. A arte está para a vida como o vinho para a uva, disse um pensador. E estava coberto de razão, ao indicar assim que a arte recolhe da vida o seu material, mas produz acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse material. Palavras para reflexão, né, gente? Vamos lá. Psicologia da arte. Chegamos no slide 23. Tempo. E já estamos em 40 minutos de apresentação. Vamos lá. A arte, ela pode ser entendida como um produto cultural, mediador entre o indivíduo e o gênero humano. Ou seja, quem a produz, ela cristaliza complexas atividades mentais, as quais podem ser apropriadas pelos demais seres humanos. No entanto, tal apropriação não é mecânica, tampouco passiva. É necessário que se dê a mediação das relações sociais junto ao fruidor, de modo que nele sejam projetados os movimentos que a arte suscita.
Tais relações sociais podem ser planejadas e executadas por diferentes mediadores, como o professor, que ensinaria o complexo sistema teórico e histórico dos signos estéticos, pelo psicólogo, o qual poderia usar a arte como ferramenta para promover o desenvolvimento de diferentes funções psicológicas e da própria personalidade, bem como, conforme o próprio Vygotsky anuncia, pelo crítico de arte, cuja explicação teórica do que foi produzido pode conduzir à melhor apropriação da obra. Então, assim, as funções psicológicas superiores, como memória, consciência, percepção, atenção, fala, pensamento, vontade, formação de conceitos e emoção, se intercambiam nessa rede de nexos ou relações e formam, então, um sistema psicológico em que as funções se relacionam entre si. Esse processo não se esgota, pois, apesar da estrutura das funções psicológicas superiores não mudarem, as conexões, os nexos, sim, mudam. Entende-se que os nexos são a própria configuração de novos significados e sentidos, e isso se dá quando as funções psicológicas superiores se cruzam no processo evolutivo, promovendo um salto de desenvolvimento do sujeito. O signo faz a conexão das funções psicológicas superiores, pois é por meio dele que as funções se aglutinam no sujeito. Já ouviram aquela frase, o pensamento é o ensaio da ação? Então, imagina a gente se preparando para uma conversa com alguém, uma conversa importante. A gente fica ensaiando aquela conversa na cabeça e fica lá tentando pensar possíveis falas que a gente poderia ter, possíveis respostas que a gente poderia obter com as nossas falas e como lidar com essas respostas. E isso vai gerando em nós a possibilidade de planejamento e transformação do curso da nossa vida. Pensem no quão poderoso é isso. A gente tem a capacidade de prever o futuro, de alguma maneira, entendem? Não é uma coisa tipo vidente, eu sei quem vai ganhar na Copa do Mundo. É algo muito, muito especial para o qual a gente tem que olhar com muita atenção e carinho e cuidado, né? Enfim. Quis trazer também uma forma de expressão artística para a gente poder pensar também o quanto a arte pode ser esse espaço de mediação, a cultura como instrumento de mediação e como uma zona de desenvolvimento proximal, nos aproxima de nos desenvolvermos mais e mais e mais. Atividades que envolvam interação e trocas culturais, como o teatro, por exemplo, juntamente com os aspectos discutidos anteriormente aqui na apresentação, podem ser consideradas promovedoras do desenvolvimento psicológico. Então, a partir do momento que os conceitos propostos por Vygotsky, enquanto participantes do processo do desenvolvimento, são utilizados e permitem uma estimulação da linguagem e interação social, podemos entendê-los como contribuintes desse processo. O teatro, então, nesse âmbito, ele pode ser entendido como um facilitador. Ele possibilita, a criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, dentro do seu limite cênico, movimento, movimentar, expandir, testar, descartar, expressar tudo aquilo que ela observa na sociedade. Então, é um espaço onde a gente pode ter um desenvolvimento não só motor, não só cognitivo, como também relacional, afetivo, simbólico, e criativo, principalmente. A gente pega a realidade, a gente tenta reproduzir, representar ela e a gente modula, a gente intensifica, a gente encurta, a gente transforma determinado clique ali, Eu repito um diálogo inteiro e só o final eu mudo. Enfim. Então, assim, brincadeiras de faz de conta, dramatização, jogos de improvisação, jogos dramáticos, qualquer coisa que mexa com a minha capacidade criativa e interpretativa, possibilita a apropriação por parte do sujeito de diversos papéis culturais. Então, tudo que vai mexer com questão estética, questão corporal, questão da fala, eu vou estar recorrendo ao meu repertório cultural para poder representar. Se eu tive uma mãe brava,
e me pedem para representar uma mãe brava, provavelmente eu vou imitar minha mãe no teatro, né? Agora, se a minha mãe não foi brava, e eu não vi muita mãe brava, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de representar essa mãe brava, né? Como será que é uma mãe brava? Ah, mas eu conheço um cara que é muito bravo, e aí eu pego elementos desse cara para constituir essa mãe brava. E por aí vai. Essas atividades, elas tomam como base a experiência por meio da linguagem, né? Então, a vestimenta, a postura, o tom da voz, as palavras que utiliza-se, o ritmo que se utiliza também, tudo isso é linguagem. E assim vai criando situações imaginárias que permitem a vivência de inúmeras situações, sejam elas reais ou fictícias. E vão viabilizar também modos de participação das crianças, das pessoas, adolescentes, adultos. É que eu já falo porque que tá falando bastante da criança aqui. Não só porque são os primeiros anos de desenvolvimento de vida, mas é porque a referência é de um artigo sobre teatro e desenvolvimento psicológico infantil, produzido pela Andrea, mas eu já falo sobre isso. Enfim, viabilizam também modos de participação das crianças na cultura, tornando possível a elas internalizar e elaborar, antecipar e projetar conhecimentos, afetos e relações. Tan, tan, tan. O teatro, então, ele envolve e estimula não só na linguagem verbal e corporal, mas também na memorização, na atenção, na concentração, organização, espacial, interação social, que implica na mobilização de aspectos cognitivos, sociais e motores dos indivíduos. Então, o teatro, em sua particularidade, propicia a estimulação de aspectos inerentes ao desenvolvimento humano e pode auxiliar positivamente nos processos de aprendizagem. E sim, gente, o teatro é uma ferramenta cultural expressiva incrível e também pode ser uma ferramenta extremamente terapêutica. Tararam, chegamos no final. As referências, créditos a Robert Farr, As Raízes da Psicologia Social Moderna. Psicologia Social Contemporânea, diversos autores. O significado histórico da crise da psicologia, Vygotsky, mostrei aqui para vocês, catatauzinho. Manuscrito de 1929, mais fininho, do Vygotsky. Psicologia da Arte. Gente, eu consegui o PDF desse livro, se alguém quiser, fala comigo que eu mando. A Formação Social da Mente. Tá, vou lugar nesse instante. Infância e Linguagem, Bakhtin, Vygotsky, Benjamin, da Solange Jobim e Souza. Vygotsky e Bakhtin, da Maria Tereza de Assunção Freitas. E Teatro e Desenvolvimento Psicológico Infantil. Este artigo foi produzido por Andrea Porto em parceria com Roberta Cafrone. Gente, a Andrea, ela fazia faculdade de psicologia, ela fez iniciação científica. É bem interessante o relato ali dela, é um estudo empírico, né, esse artigo. E óbvio que tem a revisão bibliográfica também. Ela acabou publicando e fazendo desse o TCC dela. E aí eu conheci ela porque eu vi o esquema de apresentação de TCC, eu vi o título, me chamou muita atenção, eu fui lá ver. E aí ela apresentou e foi emocionante, ela chorou. Eu lembro que eu chorei, eu nem conhecia ela, mas eu chorei. E daí eu peguei o contato dela. E assim, mantivemos contato até hoje. Porque isso foi em 2013, faz muito tempo. Mas tá bom, chega de falar! Ou não, né? É só o começo. Olha, minha cara tá tampando a cara do coordenador do curso de psicologia, de onde eu me formei, Tuiuti. Gente, esse é o Milton Magna Bosco, eu espero que ele não fique bravo comigo, se ele ver esse vídeo, se toma conhecimento desse vídeo. Essa foto foi tirada no dia da colação de grau. Eu e o Lucas, que é a mãozinha que tá aqui, e a gente fez num dia à parte, a gente não fez colação de grau com coletiva, com a nossa turma, nem nada, né? A gente quis fazer um processo mais econômico, porque tava caro. E aí a gente saiu, colocamos máscaras, tiramos várias fotos e o Milton se juntou com a gente, porque ele que fez a cerimônia conosco, né? Ele que assinou os papéis conosco, foi um momento muito especial, um encerramento gostoso. Aqui
Aqui ficam os meus canais de contato, se vocês quiserem me procurar. Meu e-mail, contato.antropoieses@gmail.com, meu Instagram, @antropoieses, e meu Medium, que eu publico algumas coisinhas lá. Ó, publico no Instagram também, óbvio. Medium.com, @barbarbarpiazza. E é isso, gente. Muito obrigada por me aguentarem nesses quase 50 minutos. Já vai dar 50 minutos. Um beijo e tchau! A gente se vê por aí.